Livro Espiritismo na Arte. De Leon Denis, 1922. Apresentação. O Espiritismo na Arte, obra em que Leon Denis analisa a participação do mundo espiritual na criação artística e demonstra, com imenso critério, a importância do Espiritismo como mediador na obtenção de infinitos temas de inspiração, foi inicialmente publicada pela Revista Espírita em formato de artigos. Dividido em 11 partes, aqui numeradas de 1 a 11, esse magnífico texto veio a público nas edições mensais de 1922, com exceção da do mês de junho. Em seu trabalho, Leon Denis explica, detalhadamente, o mecanismo da inspiração, procedimento de transmissão da luz divina, e o importante papel que ela tem desempenhado, em todos os tempos, na evolução das artes e do pensamento. Nele, o mestre também inclui e comenta 10 comunicações do espírito que se autodenomina o esteta e outras 5 do espírito Massenet, comunicações que são verdadeiras lições sobre o tema arte. Com o seu estilo inconfundível, irretocável em todos os sentidos, Leon Denis, além de nos enriquecer com seus esclarecimentos, permite que o acompanhemos pelos etéreos caminhos da criação artística, fazendo-nos pressentir todo o encanto, todo o enlevo que a verdadeira beleza proporciona aos que têm o privilégio da sua visão. Aproveitemos a oportunidade que o apóstolo do Espiritismo nos oferece, vamos caminhar ao seu lado por essas vias de acesso ao conhecimento da verdade que a bondade divina nos concede, com a certeza de que, ao final da caminhada, nos sentiremos mais conscientes, mais seguros e muito, muito mais felizes. Albertina Escudeiro Seco. Parte 1. Conceitos de arte. Espiritismo, fonte de inspiração. Materialismo, esterilizador da arte. Janeiro de 1922. A beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna da qual percebemos, aqui na Terra, apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em direção à fonte de onde ela emana, e isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Pelo menos, podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. A observação dos fenômenos de aparições proporciona aos nossos pintores imagens da vida fluídica da qual James Tissot já pôde tirar proveito nas ilustrações da sua vida de Jesus. Os oradores, os escritores, os poetas neles encontrarão uma fonte fecunda de ideias e de sentimentos. O conhecimento das vidas sucessivas do ser, sua ascensão dolorosa através dos séculos, o ensino dos espíritos sobre a questão grandiosa do destino, lançaram, sobre toda a história, uma luz inesperada, e proporcionarão ainda aos romancistas, aos poetas, temas de drama, motivos de elevação, todo um conjunto de recursos intelectuais que ultrapassarão em riqueza tudo o que o pensamento pôde conhecer até aqui. Quando refletimos em tudo quanto o Espiritismo traz para a humanidade, quando pensamos nos tesouros de consolação e de esperança, na mina inesgotável de arte e de beleza que ele vem lhe oferecer, nós nos sentimos cheios de piedade por esses homens ignorantes ou pérfidos, cujas críticas malévolas não têm outro objetivo senão desacreditar, ridicularizar e mesmo asfixiar a ideia nascente cujos benefícios já são tão sensíveis.
Evidentemente, essa ideia, em sua aplicação, necessita um exame, um controle rigoroso, mas a beleza que emana dessa ideia se revela deslumbrante para todo pesquisador imparcial, para todo observador atento. O materialismo, com o seu sopro dissecante, havia esterilizado a arte. Essa se arrastava no realismo degradante sem poder se elevar até os cumes da beleza ideal. O Espiritismo veio lhe dar um novo estímulo, um impulso mais vivo através das alturas onde ela encontra a fonte fecunda das inspirações e a sublimidade do talento. Objetivo da arte, objetivo da evolução, necessidade das vidas sucessivas, apresentação de um esteta. Dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Nisso já se impõe a necessidade das vidas sucessivas como meio de adquirir, por esforços contínuos e graduados, um sentido sempre mais preciso do bem e do belo. Os inícios são modestos aqui na Terra, a alma se prepara primeiro nas tarefas humildes, obscuras, apagadas, depois, pouco a pouco, por novas etapas, o espírito adquire a dignidade de artista. Mais elevado ainda, ele se abrirá às concepções vastas e profundas, que são o privilégio do gênio, e se tornará capaz de realizar a lei suprema da beleza ideal. Em nossa terra, os artistas não se inspiram todos nesse ideal superior. A maior parte limita-se a imitar o que eles chamam a natureza, sem perceber que ela não é mais que um dos aspectos da obra divina. No espaço, porém, a arte reveste formas ao mesmo tempo mais sutis e mais grandiosas e se ilumina com um reflexo divino. Eis porque, neste estudo, tivemos que consultar principalmente os nossos espíritos guias, recolher e resumir seus ensinamentos. No âmbito em que vivem, as fontes de inspiração são mais abundantes, o campo de ação se alarga, o pensamento, a vontade, o poder supremo se afirmam e irradiam com mais intensidade. Nossos protetores invisíveis nos enviaram primeiro o Espírito Macenet, que veio nos ditar 5 lições sobre a música celeste, procedendo como fazia sobre a terra, nos seus cursos do conservatório. Mas isso não podia ser suficiente para nós, precisávamos de dados mais gerais, de uma visão global sobre a forma como a arte é sentida e praticada no além. Início da nota do tradutor. Jules Massenet, compositor francês, Montaigne, Saint-Étienne, 1842 a Paris, 1912. Sua arte encantadora, sensível, possuía o dom da invenção melódica e o senso real do teatro. Autor de Manon, Herodíade, Thais, Werther, o Jogral de Notre-Dame, Dom Quixote, etc., segundo o dicionário Kogan-Larousse. Fim da nota do tradutor. Observa-se muitas vezes, nas obras inspiradas por espíritos, principalmente nos livros anglo-saxões, a descrição de lugares, de monumentos, de moradas criadas com a ajuda de fluidos, pela vontade dos habitantes do espaço. Temos necessidade de esclarecimento sobre esse assunto tão controverso e sobre o qual, até hoje, faltaram indicações preciosas. De acordo com nossos pedidos reiterados, e a fim de nos ensinarem, os guias nos anunciaram uma entidade que se apresenta sob este nome, o esteta, cuja personalidade verdadeira só nos será revelada ao final deste estudo. Imediatamente tivemos a impressão de que nos encontrávamos em presença de um espírito de alto valor. O fenômeno produziu-se sob a forma de incorporações. Desde o momento em que a entidade toma posse do médium em transe, os traços deste, que é um rapaz cego,
tomam uma expressão de calma, de serenidade quase angélica e, que contrasta com a maneira de ser dos outros espíritos. A palavra é suave, penetrante, e, quando a sessão termina, os assistentes se encontram sob uma impressão de serena paz, de profunda quietude. O médium, ao despertar, ignora completamente o que foi dito por sua boca durante o transe e declara encontrar-se como mergulhado em um banho de radiações. Ele experimenta uma sensação de bem-estar inexprimível. O esteta tomou a arquitetura como tema das 2 primeiras lições estenografadas, que reproduzimos mais adiante. Escolheu como modelo a catedral, porque ela serve de moldura a todas as outras artes. Mais tarde ele nos falará de escultura, de pintura, de eloquência e, por fim, o estudo da música e as lições de Massenet virão completar esta exposição. O espírito e sua parcela do poder criador, tipos de arquitetura existentes no espaço. Lembramos aqui que todo o espírito emanado de Deus não possui somente uma centelha da inteligência divina, ele desfruta, ainda, de uma parcela do poder criador, poder que ele é chamado a manifestar mais e mais no decorrer da sua evolução, tanto nas encarnações planetárias quanto na vida do espaço. Na Terra, sob o véu da carne, essa inteligência e esse poder são diminuídos. No entanto, não é maravilhoso constatar até que ponto o talento do homem tem conseguido subjugar as forças brutais da matéria, vencer sua resistência, sua hostilidade, submetê-las às suas fantasias? O homem forja o ferro, funde o bronze e o vidro, esculpe a pedra, ergue estátuas, constrói palácios e templos, o homem perfura montanhas e reúne os mares. No espaço, porém, esse poder criador afirma-se tanto mais intensamente quanto mais sutil é a matéria fluídica e quanto mais o espírito tem aprendido a combinar os elementos etéreos que são a própria substância do universo. Lá, todas as dificuldades da obra terrestre desaparecem, basta uma ação mental firme para dar aos fluidos as formas que o espírito quer realizar e tornar duráveis. Mesmo nesta vida, vemos, no sono hipnótico, a vontade do operador de dar aos objetos, às substâncias, propriedades temporárias que exercem sobre os médiuns influências incontestáveis. Em um grau mais elevado, por exemplo nas materializações de espíritos, a vontade destes cria formas, rostos, vestimentas, atributos semelhantes àqueles que eles possuíam na Terra e que permitem reconhecê-los, identificá-los. Nesse caso, o pensamento, ajudado pela lembrança, reconstitui os detalhes da existência que lhes eram próprios, vestuário, armas. A vontade lhes dá a consistência necessária para impressionar os sentidos dos observadores. Não é conveniente procurar em outro lugar a explicação desses fenômenos que são conhecidos de todos os espíritas experientes. Nossos guias nos asseguram que no espaço encontramos as arquiteturas mais estranhas, mais variadas, pois elas ultrapassam, em grandiosidade e em beleza, todas as criações dos nossos sonhos. Temos, sobre esse ponto, os testemunhos mais precisos. Raymond, o filho de Oliver Lodge, 2, construiu uma pequena casa de campo de acordo com seus gostos terrestres. Os espíritos Mozart, 3, Victorien Sardou, 4, e outros construíram palácios ornados de plantas e de flores. Início da nota do tradutor. 2. Sir Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, membro da Academia Real Inglesa, escritor, autor de A Sobrevivência Humana e de Raymond. 3. Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco, Salzburgo, 1756 a Viena, 1791. Um dos maiores mestres da arte lírica. Autor de sinfonias, sonatas, concertos, obras de música religiosa, de música de câmara e um magnífico requiem, segundo o dicionário Kogan-Larousse. 4. Victorien Sardou, autor dramático francês, Paris, 1831 a Eden, 1908. Autor de comédias e de peças históricas, segundo o dicionário Kogan-Larousse.
Fim da nota do tradutor. Antigos arquitetos terrestres, dizem-nos, edificam santuários onde se celebram os ritos de tal ou tal culto. Os espíritos se comprazem em reconstituir meios semelhantes, porém superiores em beleza, àqueles que frequentavam na terra, e isso com muito mais facilidade, porquanto eles podem dispor de materiais bem mais flexíveis e mais maleáveis. Fica-se admirado com esses relatos, essas descrições, e muitos comentários são trocados a esse respeito. No entanto, tudo o que se passa nas sessões de experimentação, os fenômenos de transporte, de levitação, a penetração da matéria pela matéria, a dissociação e a reconstituição de objetos através das paredes, mostra-nos o poder dos espíritos sobre os fluidos e facilita a nossa compreensão do assunto. Certos sábios psiquistas confessam que eles mesmos não compreendem nada a esse respeito, e por aí mostram a sua falta de prática em matéria de espiritismo, enquanto que simples adeptos estão bem informados sobre esses fatos. A arquitetura na Terra e no espaço, a catedral terrestre e a catedral fluídica. Voltemos à arquitetura, que o esteta tomou como objeto das suas primeiras lições. Aqui na Terra já é arte sublime a qual se prendem todas as outras artes e que muitas vezes lhe serve de proteção. Assim como na Terra, a música representa a arte viva, a harmonia móvel e vibrante, a arquitetura representa a arte imóvel e passiva em suas formas imponentes e rígidas. Porém, enquanto que no âmago dos espaços o espírito modela, a sua vontade, a matéria fluídica e lhe dá as aparências, as cores, os contornos que lhe agradam, em nosso planeta a matéria opõe mais resistência à vontade do homem. O bloco 5 resiste ao cincel do escultor como a ferramenta do maçom. 6. Às vezes, são necessários longos e pacientes esforços, um trabalho persistente para dar ao mármore, ao granito, a expressão da beleza. Início da nota do tradutor. 5. Bloco, massa volumosa e sólida de uma substância, bloco de mármore, de granito, de madeira, de gelo, etc. 6. Maçom, pedreiro. Fim da nota do tradutor. As lições de o esteta fazem ressaltar a diferença que existe entre os procedimentos em uso na Terra e os do espaço para realizar criações artísticas. Enquanto que na Terra a catedral, tomada como modelo da arquitetura, é a obra paciente de uma coletividade laboriosa, desde o humilde talhador de pedra até o grande artista que traçou o plano do conjunto, ela é, no espaço, a obra particular de um mestre que, instantaneamente a seu bel prazer, pode edificá-la ou destruí-la, auxiliado somente por um grupo de alunos que procuram assimilar e imitar sua ideia criadora. Aqui na Terra, o monumento é a obra da multidão humana, o trabalho dos séculos. Gerações de artistas e de operários trabalharam para elevar colunas, telhados, torres, fundiram vitrais, pintaram imagens, esculpiram estátuas. Assim foram se constituindo, lentamente, a pirâmide, o palácio, a catedral, eis porque, em sua majestosa unidade, simbolizam o pensamento de um povo, o gênio de uma raça, a alma de uma religião. Início da nota do tradutor. 7. No original francês lê-se flèches que, no singular, significa telhado, em forma piramidal ou cônica, de um campanário, de uma torre, de uma igreja. Fim da nota do tradutor. Foi a fé, foi o entusiasmo, foi um espiritualismo ardente que erigiu, em direção ao céu, essas bíblias de pedra. E, nessas obras colossais, o invisível tem o seu papel, ele pensa com o arquiteto, medita com o artista, trabalha com o artesão e o pedreiro. A todos ele inspira o pensamento de Deus e do além, na medida em que eles podem compreendê-lo e interpretá-lo. Assim são edificados esses livros imponentes que são as catedrais e que, durante séculos, foram suficientes para guiar, para instruir, para consolar o espírito humano. A catedral terrestre serve de moldura a todas as artes.
A música faz as suas imensas naves vibrarem, a pintura decora as suas paredes, a escultura povoa de estátuas. No entanto, em seu conjunto, ela conserva a imobilidade fria e a opacidade do granito. O papel fundamental da arte é exprimir a vida em toda a sua potência, em sua graça e em sua beleza. Ora, a vida é movimento. E nisso exatamente reside a principal dificuldade da arte humana, que apenas pela música pode reproduzir o movimento. O escultor, pela postura que dá à sua estátua, reproduz o movimento que o seu pensamento concebe, na imobilidade, criação. A pintura dá a mesma impressão por meio do gesto fixado na tela e pela harmonia das cores, o jogo das perspectivas, a simulação das profundidades e dos horizontes fugídios. Há mais força na estatuária, e mais artifício em um quadro, porém, os dois podem exprimir a beleza ideal sob a forma de obras-primas que nos são conhecidas. No entanto, apesar da intenção genial que preside a sua execução, elas nos dão apenas a sensação incompleta. Não ocorre o mesmo com as obras de arte do espaço, nele tudo é vida, movimento, cor, luz. A catedral fluídica será como que animada e viva. Suas colunas terão a flexibilidade, a elasticidade da matéria mais sutil, suas paredes serão transparentes como o cristal, e mil cores fundidas, desconhecidas na terra, nelas se divertirão em jogos de sombra e luz. Todas as harmonias ali se combinam em ondas de uma suavidade inexprimível, tudo vibra no frêmito de uma vida intensa e profunda. Os artistas da Terra deverão se inspirar nesses modelos sobre-humanos que os ensinamentos espíritas lhes tornaram familiares. A educação estética humana comporta concepções cada vez mais elevadas para que o sentimento do belo penetre e se desenvolva em todas as almas. Já se produz uma evolução nesse sentido, ela se acentuará sob a influência do além. Os artistas do futuro se interessarão em dar mais fluidez às cores, mais vida ao mármore, mais espiritualidade a todas as suas obras. As artes complementares se idealizarão inteiramente, deixando a arquitetura a majestade das formas rígidas e a ilusão do imutável na inércia. A arte se realça e progride em todos os graus da escalada da vida, realizando formas cada vez mais nobres e perfeitas, e que se aproximam da fonte divina da eterna beleza. Primeira lição de Esteta: a essência da arte, seus domínios, criação artística no plano espiritual. 15 de novembro de 1921. Estou feliz por vos falar de uma arte que foi minha preocupação constante. Tende 100 vezes razão em defender a causa da arte e colocá-la em paralelo na Terra e no espaço. A arte é de essência divina, é uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus transmitida sob a forma artística. No entanto, muitas coisas do plano divino não podem ser transmitidas aos homens. A arte, sob forma de inspiração, faz parte desse todo maravilhoso que compõe o universo. É o relâmpago, ou antes, é a centelha que estabelece a relação entre Deus e suas criaturas. Vós podeis vos perguntar quais são os reflexos que guardamos da arte após haver passado séries de existências em diferentes mundos. Eu vou tentar vos dizer. Em vossa terra, a arte ainda é uma coisa pouco importante e vos contentais com isso. A arte existe em todos os domínios, no do pensamento, no da escultura, no da música. É neste último que ela se manifesta melhor e torna-se acessível a mais cérebros. Primeiro, quando o espírito humano encarna na Terra e que traz, seja da sua vida no espaço, seja em consequência de um trabalho anterior nas vidas terrestres, uma certa noção do ideal estético, quando chega à maturidade na sua vida terrestre, sua bagagem artística se exterioriza sob a forma de inspirações ligadas a uma qualidade mestra que nós chamaremos de o gosto junto ao sentido do belo. Eis aí, pois, o artista criado e pronto para trabalhar sobre a matéria. Quando esse artista realizou uma vida de trabalho, ele retorna ao espaço.
Lá se libertará do seu ser uma quantidade imensa de pensamentos que ele deseja concretizar. Nesse meio fluídico, ele terá todos os materiais necessários para reconstituir o que seu pensamento o aprisionado na carne não pôde realizar em uma só existência. O espírito não possui órgão visual, mas o pensamento reúne todos os sentidos. Primeiro, ele recebe em sua memória as mais belas coisas que sensibilizaram seu cérebro na existência precedente. Se ele viveu em um meio elevado, graças às diretrizes adquiridas, os quadros que passarão em seu pensamento serão verdadeiramente inspirados pelo culto do belo. Portanto, nosso ser espiritual, em nome do seu trabalho, será, em pouco tempo, transferido a um meio fluídico suficientemente puro, livre de parcelas materiais, e de lá poderá receber, pela lembrança, o reflexo artístico de suas vidas anteriores. Por um simples querer, tudo se concretizará com a ajuda dos fluidos ambientes. Esse espírito era pintor. Seu pensamento refletirá os quadros dos mestres que ele conheceu e amou. Era escultor. As formas antigas ou clássicas, ou aquelas da sua época aparecerão sobre a tela do seu pensamento. Depois, com o tempo, outros espíritos, não atraídos pela arte, mas desejosos de se elevarem em direção a um plano superior, se agruparão em torno dos seres que, por seu trabalho e seu adiantamento, planam em regiões fluídicas mais puras. Esses seres, que se aproximam do artista, receberão mais facilmente o pensamento deste último. Por um trabalho prolongado, se estabelecerá uma fusão entre o espírito do profano e o espírito do artista. Pouco a pouco, o profano receberá em seu pensamento os quadros e as cenas artísticas do seu mestre espiritual e poderá, então, experimentar alegrias estéticas muito grandes e se tornar, ele mesmo, artista em uma futura existência, porquanto terá recebido os primeiros elementos da arte no contato com um ser mais avançado do que ele. É assim que, geralmente, os meios artísticos se perpetuam da Terra ao espaço, do espaço à Terra, e nos outros mundos, visto que existem aqueles em que os meios de criação artística são mais ricos do que em vosso globo. Devo acrescentar que os espíritos, por trocas de pensamentos, podem criar formas com a ajuda da sucessão de cores que é infinita no espaço. Quanto mais os planos são elevados, mais a sucessão de cores é desenvolvida. Na atmosfera terrestre não podemos exteriorizar nosso pensamento de uma forma clara e precisa. É como se vós quisesseis projetar vosso pensamento sobre uma tela cinzenta em lugar de uma tela branca. Às vezes os espíritos se reúnem, através de seus pensamentos, trocam formas, criam quadros variados. Se um espírito que viveu em um mundo superior se encontra no meio deles, ele faz seus irmãos menos privilegiados aproveitarem os recursos artísticos que ele pôde adquirir. O criador dessas cenas tem o poder de destruir imediatamente o que seu pensamento criou. Portanto, essas cenas são passageiras e pessoais ao espírito, mas aqueles que têm o desejo de se elevar podem aproveitar essa projeção artística, constituída pela combinação de moléculas fluídicas emanadas do meio ambiente. Segunda lição: composição virtual de obras artísticas, a eclosão da inspiração. 22 de novembro de 1921. Após ter-vos dado a descrição das cenas artísticas que registramos no espaço, para vós será interessante saber como agrupamos os elementos dessas cenas para compor virtualmente esses quadros. Tentarei vos fazer compreender como reunimos as moléculas necessárias para que a nossa vontade possa projetar os fluidos capazes de se transformarem em obras que simbolizem a beleza sob todas as formas. Essas obras serão sentidas e percebidas por outros seres fluídicos que não são criadores. Os seres imateriais que flutuam nas regiões fluídicas, infinitamente ricas e sutis, só as alcançaram por uma longa e progressiva evolução pela qual adquiriram conhecimentos e aptidões suficientes para eles mesmos poderem criar, no mundo onde vivem, entre suas existências humanas.
Vejamos um exemplo. Um grande escultor, um grande pintor ou um grande artista parte da Terra. Ele ainda está sob a impressão dos trabalhos que executou durante sua existência anterior, chegado ao espaço, não estando mais o seu espírito limitado pela matéria, ele revê o caminho percorrido desde o dia em que recebeu a essência criadora divina e adquire certeza de que poderá, nas novas existências, desenvolver e completar o que vós podeis chamar de parcela genial. Ele vai ver, no espaço, desenrolarem-se todos os fatos proeminentes que presidiram a eclosão da sua inspiração. Se ele era arquiteto ou escultor, imediatamente, de acordo com sua vontade, sua memória voltará a traçar os monumentos ou as obras de arte que ele criou. Admitimos que ele plane nesse meio do qual acabamos de falar, após um apelo a Deus, seu pensamento encontrará, por suas radiações, fluidos suficientes para reconstituir todas as suas obras. Se elas têm um caráter verdadeiro de beleza, se a inspiração é pura, se o ideal é elevado, os outros seres que rodeiam o artista sentirão despertar em si mesmos um desejo de imitação e, pouco a pouco, o véu material sendo levantado, seu pensamento pessoal será fecundado pelo do artista. Assim, um grande mestre escultor fará reviver esses belos monumentos nos quais a glória do Altíssimo foi cantada durante séculos. Então, imensas catedrais serão reedificadas, mas o artista não se limita sempre à obra que criou, sua visão à distância também reencontra as obras dos seus discípulos, e algumas vezes sua inspiração continua no espaço para formar de novo obras que tomam a diversos autores as partes mais bem-sucedidas de suas concepções. Se vós penetrasseis no espaço, no plano elevado a que me refiro, poderíeis perceber que monumentos, que não são semelhantes àqueles erigidos no vosso mundo, são reconstituídos pelo pensamento fluídico de seres inspirados por Deus. O Criador Supremo dá a cada um de seus filhos uma parcela animadora que se exterioriza quando o culto do belo e do ideal desperta neles. Vossos monumentos religiosos são as imagens vivas desse fato. Esses telhados arrojados, lançando-se em direção ao céu, não são uma imagem fiel do pensamento do ser humano elevando-se em uma prece derradeira a esse Deus que nos criou? Quer seja uma catedral ou um templo da antiguidade, quer seja na Grécia, em Roma, em Florença ou em vosso país, procurai e sempre encontrareis a confirmação de que o pensamento superior preside a eclosão das obras arquitetônicas. Faço uma pequena comparação, talvez me afastando do meu assunto, se considerardes a história da arquitetura na Alemanha nestes tempos modernos. 8. Constatareis que a elevação em direção ao céu é ausente, que formas maciças e quadradas substituem a cúpula ou ogiva, o pensamento estende-se sobre a terra e não se eleva mais em direção ao divino. Início da nota do tradutor. 8. Referência à segunda década do século XX. Fim da nota do tradutor. Em pintura, estudai a escola florentina na época da Renascença. Verificareis que quando as obras têm um cunho místico, os traços se divinizam e as cenas tomam características de real beleza e de verdadeira grandeza. Ocorre o mesmo em todas as artes. A música sacra, por exemplo, tem um caráter que toca de mais perto o divino, enquanto que a música profana, quando se aproxima da matéria, reveste a característica de um realismo baixo e grosseiro.